Querida igreja, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Que alegria, que honra, que privilégio é estar no melhor lugar do mundo. Este é o melhor lugar do mundo. E nós agradecemos a Deus o privilégio de ter sido um dos selecionados para estar aqui junto com esses príncipes e princesas de Deus que aqui servem ao Senhor, cheios do Espírito Santo, um povo crente que vai morar no céu. A nossa gratidão ao nosso Deus, ao meu Deus. Eu louvo ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia diz que o Senhor é bom e uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Porque uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. Então glória, pois, a ele eternamente. Nossa gratidão ao nosso pastor da convenção, nosso presidente, nosso pastor José Nilson. Deus abençoe o servo do Senhor, sua família, seu ministério. Deus abençoe também o pastor da congregação, perdi o seu nome, Manuel. Deus abençoe o abnegado servo do Senhor, sua família, seu ministério. E a todo o corpo de obreiros, Deus abençoe os pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, cooperadores e toda a liderança desta casa. Que a boa mão de Deus continue estendida sobre a vossa vida. A nossa missionária irmã Adriana, muito obrigado por nos receber aqui, por nos convidar para estar participando deste dia com Deus, aqui nesta cidade, em Feira de Santana. Deus abençoe, muito obrigado, e Deus continue fazendo prosperar o trabalho das suas mãos. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe ao missionário Samuel, que é uma bênção. Desde o primeiro contato, ele tem se preocupado bastante com a gente, tem tratado a gente muito bem. A senhora ensinou a ele muito bem. Aprendemos lá em Pernambuco que o liderado, ele é o reflexo do seu líder. E ele tem tudo da senhora. A senhora ensinou a ele muito bem. Deus abençoe. Deus abençoe sua mãe também, uma bênção. Instrumento de Deus. Todas essas irmãs de branco, Deus abençoe. Cansadas, mas realizadas, não é? Deus abençoe poderosamente a vossa vida. Deus abençoe ao presbítero que foi nos encontrar. Fábio, está por aí, né? Está ali atrás. Deus abençoe, querido. Largou do trabalho, foi buscar a gente no caminho. Imprevistos acontecem, né? Mas ainda bem que quem tem amigo não sofre. Deus abençoe Fábio, Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe a nossa irmã Francisca. Meu Deus, que energia é essa? A gente fica cansado só de olhar. Deus abençoe. Prazer, ela já adotou a gente, irmã. Não sei se ela tem filho preto, mas ela acabou de adotar um. Sou eu, né? Obrigado, viu? Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Michele do Pandeiro. Eu me senti em casa. Irmãos somos em Cristo no sangue e na cor. Com muito orgulho. Oh, cor bonita é essa. Deus abençoe seu esposo também. Deus abençoe toda a sua casa. Meus irmãos, as irmãs que fizeram os alimentos ontem à noite, hoje à tarde. Deus abençoe. Deus abençoe. A Bíblia diz que aquele que
que abençoa um profeta recebe galardão de profeta. Então, todos os vossos esforços serão recompensados pelo Senhor. Amém? Não tenho como pagar, mas posso estar orando por vocês. Recebam todos o abraço e a paz do Senhor da Igreja Assembleia de Deus Convenção Abreu e Lima, ali no estado de Pernambuco. Nosso presidente, pastor Roberto José dos Santos, irmã Iraci Soares, sua esposa, que envia saudação de paz a todo o corpo ministerial e ao nosso presidente, a toda a igreja, as irmãs do círculo de oração. Acabamos, há uns dias atrás, de 15 dias de congresso de mulheres, imagina. 15 dias de congresso, de 8 da manhã às 5 da tarde. Essas irmãs saíam das congregações locais e iam para o templo central, levava pandeiro, levava café, pão, água, bolacha, passava a noite inteira cantando, tocando pandeiro. No outro dia, estava tudo dando glória a Jesus, cheias do Espírito Santo. Então recebam todos a paz do Senhor, da minha família, minha esposa, meu filho Miguel, minha filha Débora, e tem uma igreja lá em Pernambuco orando por vocês, orando por este evento. Deus abençoe a todos. As caravanas que vieram de perto, de longe, Deus continue vos abençoando. Aos músicos, Deus permaneça com as mãos estendidas. A gente não sabe se dá glória, se fica olhando vocês tocar, porque é um negócio fora de sério. Deus abençoe. Abra as vossas Bíblias, por gentileza, no livro do Gênesis, capítulo de número 32. Gênesis 32. Sei que os irmãos já fizeram bastante exercícios, mas em reverência a esta palavra, eu vos convido a estar de pé. Palavra de Deus, bênção a gente recebe. Pede de joelhos, mas recebe de pé. Não é isso? Livro do Gênesis, capítulo de número 32. Partindo do verso de número 22 ao verso de número 28. Deus abençoe meu amigo Thales Vinícius, que pregou aqui e já partiu, foi para outra cidade. E já estou com saudade de vocês, porque amanhã pela manhã já estamos voltando, estamos indo para Natal também, adorar ao Senhor ali com os irmãos. Quantos acharam? Está escrito: e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se deslocou a junta da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque a alva já subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe o anjo: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse o anjo: não se chamarás mais Jacó o teu nome, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Você diz amém. Feche os seus olhos, costume nosso lá em Pernambuco. Senhor nosso Deus, até agora tem sido muito bom. Louvores têm sido ministrados diante da tua presença. E agora, preparado está o nosso coração para ouvir a tua voz. Que a tua palavra encontre um espaço e guarida no coração dos crentes que estão dentro desta casa, daqueles que estão assistindo pelas redes sociais. Que pelo teu Espírito Santo o Senhor possa falar
e nos fazer ouvir, guardar e praticar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, em nome de Jesus. Amados, nós temos ouvido uma ministração poderosa hoje aqui durante o dia. Minha alma se alegra e muito em ouvir a santa palavra do Senhor. Abastecidos pela palavra que foi pregada aqui hoje, pelas ministrações a Deus dirigidas aqui hoje. Mas a palavra de Deus, ela é tão boa que não se deve ser dispensada. Pois quanto mais se cava, mais se acha. Visto que esta fonte é inesgotável. Nós lemos os livros seculares e encostamos eles, deixamos lá e esquecemos. Mas a Bíblia é o único livro que nós ouvimos falar dele, sobre ele, todos os dias, e nunca nos cansamos de ouvir, pois aprendi que este livro é o único livro do mundo, do planeta, da face da terra, que enquanto você o lê, o autor do livro está do seu lado, alegrando o seu coração e falando com a sua alma. Então receba a palavra de Deus com júbilo e alegria nesta tarde. O texto em que nós acabamos de ler traz para nós uma reflexão poderosa. Uma palavra bastante conhecida da igreja do Senhor. Quem não leu, já deve ter ouvido falar a respeito deste moço chamado Jacó, que diz a Bíblia que quando este nasce, ele nasce em um período em que as coisas não estão muito bem. No capítulo de número 25, partindo do verso de número 19, a Bíblia diz que Isaque casa com uma mulher estéril. E chega o dia em que Isaque ora pela sua mulher. E Deus lhe abre a madre. A madre de Rebeca foi aberta através da oração de Isaque. Prestamos atenção em que todas as mulheres que aparecem na história da descendência de Abraão foram estéreis, e Deus abriu as suas madres. E a Bíblia diz que Isaque ora por Rebeca, que era estéril. E Deus lhe abre a madre. E quando isto acontece, a Bíblia diz que ela fica agoniada, porque o primeiro gêmeo da história está para nascer. E diz a Bíblia que ela não entende o porquê que havia
tanta agonia no seu ventre, entendemos pelas Escrituras que ela não sabia, até porque na época não tinha ultrassonografia e a gestação era toda passada de forma que as pessoas só vinham saber do sexo da criança quando este nascia. E por não saber que estava gestante de gêmeos, a Bíblia diz que as crianças mexiam muito no seu ventre. E ela vai fazer a Deus uma oração. Rebeca ora e diz: por que que eu sou assim? Ela está dizendo: por que que a minha gestação é diferente da de todo mundo? E Deus responde, mulher que ora, né, irmã Francisca? Deus responde, e Deus respondendo a oração de Rebeca, Deus explica para ela: 2 nações estão dentro do teu ventre. Então, por isso, este vexame todo dentro da tua barriga. E Deus vai inverter a fila. Deus vai inverter o natural, porque a lei dizia que o filho primogênito, no caso do sexo masculino, era quem substituiria o seu pai. Ele teria, no caso, a bênção da primogenitura. Mas neste caso, Deus inverte a fila e diz a Rebeca que o menor iria ser servido pelo maior. Deus faz com que a fila se inverta. E Deus diz a ela: o maior vai servir ao menor. Até então, ninguém entende o que Deus está dizendo a princípio, até que as crianças nasceram. E quando as crianças nascem, diz as Escrituras Sagradas, que nasce primeiro Esaú, que diz a Bíblia, era um menino completamente coberto por pelos. Ele era cabeludo da cabeça aos pés, a parte de cima dos pés. Então diz as Escrituras que quando nasce Esaú, Jacó vem agarrado no seu calcanhar. Então quando esta vê o que Jacó está fazendo, porque havia uma cultura na época que dava o nome das crianças devido ao que acontecia naquele tempo. Quando a arca do Senhor é levada, a Bíblia diz que nasce os netos do sacerdote Eli, que quando este nasce, quando a arca é levada, a nora de Eli sente dores de parto, mas porque souberam que a arca foi levada, ela coloca o nome do menino de Icabô, que quer dizer foi-se a glória de Deus. Moisés, conhecido por todos nós, tinha o seu nome. Este não era um nome hebreu, era um nome egípcio. Ninguém sabe até hoje a identidade de hebreu de Moisés. Sabe da identidade dele egípcia, porque a Bíblia diz que quando ele é encontrado nas águas pela filha de Faraó, ela olha para ele e diz: já que eu não sei o teu nome, eu te chamarei de Moisés, que significa tirado das águas. Quando Jacó nasce, a Bíblia diz que ele nasce agarrado aos pés de Esaú. Então quando Rebeca vê a cena, ela chama ele de Jacó, que quer dizer aquele que agarra. Então Jacó nasce, e a Bíblia diz que quando esses meninos crescem, Esaú torna-se o menino do campo. Ele é um excelente caçador, ele é um excelente perito na caça. Mas Jacó já é um menino mais caseiro, já estava mais próximo da sua mãe. E diz as Escrituras
que quando estes estão crescendo, a Bíblia diz que Isaac está velho e ele precisa passar a bênção da primogenitura para um dos seus filhos. Ele não somente estava velho, como também estava cego. Então a Bíblia diz que quando ele revela que precisa passar a bênção da primogenitura para o seu filho primogênito, então Rebeca escuta. A Bíblia diz que Esaú está no campo, Jacó está em casa. Então ela chama Jacó e diz assim: o teu pai vai passar a bênção da primogenitura e tu precisas receber este negócio. Jacó não quer, mas é convencido pela sua mãe. E diz as escrituras sagradas que ele diz assim: mas o meu irmão é peludo, o meu pai vai saber que eu não sou meu irmão. Então ela pega uma pele de animal, cobre o menino Jacó, que é liso, e vai enganar Isaac na cama, na beira da cama ou na beira da morte. E a Bíblia nos diz que quando ele entra, ele pergunta: quem é você? Então ele responde: eu sou Esaú, porque o nome dele já diz tudo. Jacó quer dizer aquele que agarra. Nós vemos pelas escrituras sagradas que Jacó não deixou passar nenhuma das oportunidades que recebeu. Então a Bíblia diz que à beira da cama, as escrituras nos revelam que quando ele se aproxima, Isaac pergunta: como é o teu nome? Ele diz: eu sou Esaú. Então a Bíblia diz que ele vai cheirar o menino. Ele tinha um cheiro de Esaú, ele tinha a pele de Esaú, ele estava parecendo com Esaú. Isaac, porém, diz assim: eu vou abençoar, mas eu preciso fazer uma leve observação. O corpo realmente é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Então olhe para quem está do seu lado e diga: ninguém engana o pai. Diga: ninguém engana o pai. A Bíblia nos diz que ele recebe a bênção da primogenitura, e quando Esaú chega, ele chega, vai fazer um guisado que o seu pai pediu, mas quando ele vai levar a comida, Isaac disse: mas eu já comi, eu já me alimentei. E aí Esaú fica brabo com Jacó, e a Bíblia diz que eles já não conseguem mais viver pacificamente. Então, para que não houvesse uma desgraça dentro de casa, a Bíblia diz que Jacó vai embora, vai para as terras do seu tio Labão. Quando ele chega lá, a bênção está sobre a vida dele, a bênção de Isaac e de Deus, e daquilo que Deus havia falado no começo, estava sobre a vida de Jacó. Está escrito que quando Jacó coloca os pés nas terras de Labão, as coisas começam a prosperar, ele começa a ser abençoado. Diz a Bíblia que ele trabalha pelas filhas de Labão, e a Bíblia nos diz que quando isso acontece, ele agora passa a ser um moço muito próspero. Labão chega para ele e diz assim: meu filho, você está crescendo demais aqui, vamos fazer um trato. Você vai tomar conta das ovelhas malhadas. Se todas as ovelhas nascerem malhadas, esta será tua, mas se nascerem lisas, serão minhas. E diz a Bíblia que a maioria das ovelhas que nasceram eram malhadas. Então ele faz a troca, e quando isso acontece, a Bíblia diz que todas as ovelhas nasceram lisas, e chega uma hora em que eles não conseguem mais viver juntos. Chega um dia em que Jacó pensa em voltar para casa. Quando Jacó pensa em voltar para casa, ele logo diz: o meu irmão não vai me aceitar, o meu irmão não vai me receber. Está escrito, ele desce, vai para as terras de seu pai,
Mas antes, a Bíblia diz que lá vem Jacó no meio do caminho. Ele vem conversando consigo mesmo. Ele está procurando uma estratégia de chegar até o seu irmão sem que tivesse nenhum atrito. Fazia anos que ele não se viam, até porque ele trabalhou por 7 anos por Lia e também trabalhou 7 anos pela sua irmã. 14 anos se passaram. E diz as escrituras sagradas que ele precisa voltar para casa. E quando ele está vindo para casa, diz a Bíblia que ele precisava passar em um lugar que eu queria que você repetisse comigo esta palavra que diz a Bíblia Sagrada. Diga comigo, ele precisava, com mais força, diga, ele precisava passar pelo val de Jaboque. Repita aí para quem está do seu lado e diga, val de Jaboque. Ele precisava passar. Agora eu vou pedir ao tecladista para entrar comigo. Me ajuda aí, meu santo. Ele precisava passar pelo val de Jaboque. A Bíblia diz que quando ele passa, ele está perto de casa, ele está prestes a se encontrar com seu irmão, mas ele vivia uma vida que tinha muita vantagem, porém ele não estava dentro das vontades daquele que abençoou a ele. Ele era um escolhido de Deus, mas ele estava vivendo de uma forma muito solta. Ele tinha a bênção de Deus, mas tinha algo para resolver consigo mesmo. Ele tinha a bênção de Deus, mas tinha algo que ele precisava resolver com seu irmão. Ele tinha a bênção de Deus, mas ele não tinha paz no meio da sua parentela. Ele tinha a bênção de Deus, mas ele tinha uma amargura guardada, precisava ser curada a qualquer custo. E eu preciso dizer a quem está aqui me ouvindo e a quem está nos assistindo, a bênção de Deus está sobre a sua vida, porém você precisa curar esta mágoa, você precisa resolver este problema pessoal que não tem coisa que tire a não ser você mesmo. E a Bíblia nos diz que ele está perto de casa e vai passando pelo val de Jaboque. E quando ele passa no val de Jaboque, a Bíblia diz que ele faz passar toda a sua família, seus 11 filhos, seus gados, ele passa tudo quanto tem. E a Bíblia diz, e Jacó ficou sozinho, porque tem coisas que a parentela não vai poder fazer por você, que o seu pastor não vai poder fazer por você. É você e Deus que precisa resolver este negócio. Pega aí na mão desse crente que está do seu lado e diga, é com você e Deus. Este negócio é entre você e o dono do céu. Este negócio é entre você e o Deus que lhe abençoou. Este negócio é entre você e o Deus que lhe chamou. Então diz a Bíblia que ele fez passar e ficou sozinho. Quando ele estava só, aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu. E quando o anjo do Senhor desce, a Bíblia diz que ficou ele e Jacó. Aí Jacó percebe que ele está na companhia de alguém que é superior a ele. Então diz a Bíblia que Jacó começa a brigar. Ele se agarra com esse anjo, ele rola no chão com ele, ele entra em guerra com o anjo. E a Bíblia diz que o dia vai amanhecendo. Pense numa força, que a Bíblia diz que o anjo tentou se soltar a todo custo e não conseguiu. E a Bíblia diz que eles rolavam. Então ele vai amanhecendo o dia. Quando o dia vai amanhecendo, o anjo olha para ele e diz assim, me solta, porque o dia já está amanhecendo. Me solta, porque a alva já se
aproxima, mas o nome dele é Jacó. Ele não perde oportunidade. Então ele olha para o anjo e diz: eu não te solto enquanto tu não me abençoares. Eu não abro mão enquanto o Senhor não liberar a palavra sobre a minha vida. Então o anjo olha para ele e diz: então tu queres receber, Jacó? Eu quero. Então me revela o teu nome, porque tu pode mentir para o teu pai, tu pode mentir para tua mãe, tu pode mentir para o teu pastor, você pode mentir para a missionária, mas quando chega no val de Jaboque, não tem como fugir, porque aquele que marca encontro lhe conhece. Aquele que marca encontro, eita, eu estou sentindo ele aqui. Desde hoje pela manhã eu sinto a presença do Eterno aqui nesta casa. Então, por gentileza, se você sente o que eu sinto, se você está ligado nos céus, como as irmãs que estão aqui, levante uma das suas mãos, por favor, estende ela sobre o ombro dessa pessoa que está do seu lado e diga para ela: o homem que te chamou te conhece, aquele que te levantou sabe quem você é, ele lhe entende. Disse o salmista Davi no Salmo 139: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu sentar e o meu levantar, tu me conheces tão bem que de longe tu entendes o meu pensamento, ainda que me falte palavra na boca, eis que, ó Senhor, tu já sabia até o que eu iria falar. Então ele lhe conhece. Levante a sua mão e ministre um glória para Jesus aqui nesse começo de noite. Jacó passou, e quando Jacó passa, diz as escrituras sagradas que ele vai revelar para o anjo o nome dele. Então ele diz assim: o meu nome é Jacó. Então o anjo olha para ele e diz assim: eu só te esperei aqui para que tu revelasse quem você era. Então o anjo diz para ele: a partir de hoje não te chamarás mais por nome de Jacó, o teu nome a partir de hoje será Israel. Repete comigo essa palavra: Israel. Israel é um povo escolhido e separado pelo Senhor. Israel é um povo escolhido, está escrito: nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, selecionado pelo Senhor. É por isso que Deus não permite ninguém se aproximar de você para lhe atingir. Está escrito, Salmos de número 46, ele disse: o Senhor faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo, e ainda lhe diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos de número 91, ele escreve dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 vai tombar à tua direita, mas tu e a tua casa não será atingida. Teve razão o salmista quando escreveu os Salmos de número 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas por amor do teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu sou pernambucano, irmão. Então segura na mão desse crente que está aí do seu lado, balança aí a mão dele, balança a mão dela e diga: ninguém vai te atingir, porque o guarda de Israel ele está colocando um guarda na tua porta
e está dizendo ao mal: recua. E está dizendo: a armadilha preparada acabou de ser destruída. Eita glória! Toda ferramenta preparada contra esta casa não prosperará, diz o Senhor. Toda ferramenta preparada contra a tua família não vai prosperar. Pode bater o bumbo a noite inteira, pode botar o aguidar na esquina, vai gastar o dinheiro, mas não vai prosperar. Aleluia, aleluia, oh Jesus, oh Deus grande. Qual é o teu nome? Ele disse: eu sou Jacó. Mas o que o nome de Jacó carregava? O nome de enganador, aproveitador. Aí Deus disse assim: a partir de hoje, não te chamarás Jacó, mas sim Israel. Põe a mão no seu peito. Eu peço um pouquinho de retorno aqui em cima, por gentileza. Põe a mão no seu peito, põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos comigo, por gentileza. E diga, repita essa palavra comigo e diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga de novo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E o que a Bíblia diz que eu sou? 1 Pedro capítulo 2 e o verso de número 9. Tu és nação eleita, tu és sacerdócio real, tu és povo adquirido, tu és selecionado por Deus para ser um pregoeiro da sua palavra. Não importa o que alguém diga a você na sua casa. Alguém um dia, deixa eu contar aqui um breve testemunho. Enquanto alguém olhou para minha casa, todo mundo assim escurinho, feito eu, com muito orgulho. Lá em casa todo mundo é preto. Eu digo sempre isso: nós somos preto original e autografado. Alguém olhava para a gente dentro de um barraco de tábua, morando dentro de uma das favelas mais perigosas de Recife, na beira de um canal que quando chovia, o canal enchia e a água entrava dentro de casa. Alguém olhava para dentro da favela, para os pretos que tinha lá, olhava para a gente e dizia: rapaz, dessa casa aí só vai sair daí ladrão e prostituta. Até o dia em que Jesus entrou na favela. E quando Jesus entrou na favela, ele parou na frente da minha casa, do barraco de tábua azul, olhou para nós e disse: eu vou entrar aqui. Havia uma entidade que eu acredito que muita gente aqui conhece, por nome de Zé Pilintra, que entrava no meu pai na sexta-feira às 5 horas da tarde e deixava ele no domingo às 11 horas da noite. E enquanto ele estava possuído, ele quebrava tudo, batia em todo mundo. O povo chamava a polícia e a polícia dizia: chama qualquer coisa aí, porque a polícia não resolve isso não. Ninguém parava o negão, até um dia em que o leão da tribo de Judá entrou dentro da favela, parou na frente da minha casa, entrou lá dentro. Meu pai estava viajando e quando ele chegou, a minha mãe tinha aceitado Jesus como Salvador. E aí quando ele chegou, ele estava acostumado a derrubar a porta. Aí quando ele chegou, ele ficou travado do lado de fora, porque ele ainda trava. Ele ficou travado do lado de fora. E aí quando minha mãe saiu de dentro do quarto, olhou para ele e disse: entra menino. Lá de fora ele disse: então quer dizer que você é irmão Zeni? Ela disse: sou, lavada e remida no sangue de Jesus. Ele botou a mãozinha dele na porta, abriu, entrou, tomou banho, dormiu, acordou. E todo mundo esperando ele fazer o mesmo carnaval de todo final de semana. Naquele tempo a gente não entendeu que era o Senhor trabalhando, mas eu acredito que ele veio cheio de Zé Pilintra no meio da rua, quebrando e batendo em todo mundo. Mas quando ele chegou no barraco, o leão da tribo de Judá estava na sala, olhou para ele e disse: fica aí, deixa ele entrar e fica aí. E hoje, para quem dizia que lá só ia ter ladrão e prostituta, na minha casa tem pastor, tem músico, cantor, pregador. Ei, aquele que era chamado de cavalo de Satanás, hoje é presbítero da igreja, porque aonde abundou o pecado,
Superabundou a graça de Deus. Ele muda. Ele muda. Ele muda. Ele muda. E eu estava ouvindo nossa irmã falando aqui que servia a Jesus desde 8 anos de idade. Eu cheguei na igreja, eu tinha 4 anos. Hoje com 44, 2 anos a mais do que ela. Jesus achou pouco a salvar a gente. Ele disse: eu vou encher tudinho com o Espírito Santo. A gente foi para o ciclo de oração infantil. E era um dia de consagração infantil. E não era essas consagrações que o povo faz hoje, que quando termina tem um banquete. Foi para a igreja. E naquele dia, com 8 anos de idade, o pregador fui eu. Me lembro como hoje. Preguei sobre a história de Samuel. Que quando Samuel ouvia Deus falar e não entendia, ia perguntar ao sacerdote ali. E naquele dia, nós estávamos, quando terminei de pregar, a dirigente do ciclo de oração infantil e outras tias que estavam ali com as crianças, ela olhou para a gente e disse: Jesus falou comigo de madrugada e disse que ia batizar com o Espírito Santo. E aí a gente começou a se ajoelhar. Era um dia de consagração, ia terminar mais cedo, ia terminar às 10h30 do dia. E aí nós estávamos ali orando, e ela botou as crianças todinhas de joelhos e passava pelo meio. Ela e as outras tias botava um na cabeça da gente e dizia: da glória, porque Jesus batiza na glória. Da glória, porque Jesus batiza na glória. E quem trabalha com criança aqui sabe que criança não tem paciência, está dando glória, glória, glória o tempo todo. E aí a gente abria um olho e fechava outro, porque quando ela chegava perto a gente intensificava o glória. Quando ela saía a gente parava de dar glória e ficava um olhando para o outro e sorrindo. E aí quando de repente o Espírito desceu no meio da casa e batizou uma menina, meu pastor, com o Espírito Santo. E aquela menina disparou em um cântico espiritual nunca antes ouvido na face da terra. Que voz linda, que melodia celestial foi aquela naquele dia. E o Senhor tomou aquela criança, e a menina que estava do lado dela se assustou, porque esse negócio pega. Ela começou a chorar também. E aí Jesus não perdeu a oportunidade, também batizou a outra menina com o Espírito Santo. E daí ele começou a batizar as crianças com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que era mais lindo de se ver? Era Jesus batizando as crianças de 6, 7, 8, 10, 12, 13 anos com o Espírito Santo, e já usava em profecia. O trabalho que iria terminar às 10h30 do dia foi para 2h30 da tarde, porque Jesus os batizava e usava em profecia. Batizava e usava em profecia. E eu estava nesse culto, eu fui o pregador desse culto nesse dia. E naquele dia Deus tomava uma criança de 6 e profetizava para mim que tinha 8, e dizia: hoje tu estás sentado para aprender, mas amanhã tu estarás de pé para ensinar. Eu te levarei por este país, eu viajarei contigo no pássaro de ferro. Eu nem sabia o que era isso. Então o Senhor falava comigo, e quando eu entrava no avião para vir para Salvador, eu passei no meio das nuvens, e o Senhor disse: lembra do que eu te falei? Eu digo: lembro. E ele disse: é porque eu ainda mudo história, eu ainda tiro o curso do rio, porque está escrito: eu irei adiante de ti, endireitarei o caminho que está torto, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei. Pega na mão desse crente de novo. Pega na mão desse crente de novo. Pega na mão desse crente de novo, irmão Francisca. Pega na mão da irmã aí do senhor, atrás da senhora, por gentileza. Oh, assim lhe diz o Senhor: nesse começo de noite, eu te trouxe a este lugar para cumprir a minha palavra. Alguém não dava nada, alguém despreza, alguém aponta,
Alguém critica e alguém diz: como é que ela pode ir se ela não tem dinheiro? Quem está patrocinando esse negócio? Mas já foi dito aqui pela missionária Adriana: o patrocinador é o dono do ouro e da prata, e ele cumpre promessas. Vós sois o Israel de Deus. A nação santa. O sacerdócio real. O povo adquirido. Paulo diz: porque foste comprado por um bom preço. E é por isso que o diabo investe tanto, para querer te entristecer, para querer te fazer desacreditar da palavra, para querer te fazer desacreditar da promessa. Mas ele te trouxe aqui para lhe dizer que ele mudará o curso dessa história. Ele mudará, porque ele é o Deus desta igreja. Ele é o Deus desta casa. Está ouvindo, missionária Adriana? Ele é o Senhor desta casa. Alguém não entende os mistérios, alguém não entende a profundidade da coisa, e às vezes a gente quer que o povo entenda o que Deus tem a fazer neste lugar, mas poucos entenderão. Muitos acompanharão, mas poucos entenderão a profundidade. É por isso que, por causa desta obra, a senhora chora, a senhora sofre, passa a noite acordada, se preocupa, e alguém diz: vai dormir, vai dar certo, mas a senhora não consegue. É porque existe uma profundidade aqui neste lugar, e o Senhor revelava ao meu coração e dizia: sabe por que elas estão de branco? É porque eu revelei que elas eram enfermeiras, e eu vou trazer vidas para serem curadas, medicadas aqui dentro, e sairão livres, e sairão renovados, e sairão transformados pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Aleluia, aleluia. Você é muito mais do que pensa ser. Se você soubesse ou fizesse ideia de quem é você para Deus, você nunca precisaria ser estimulado a dar glória. Tu és escolhido de Deus. Tu és separada pelo Senhor. Você quer entender por que as coisas para você é mais difícil? Porque quem cuida de você é Deus. Por que as outras pessoas conseguem as coisas tão fácil, menos você? Por que todo mundo consegue desistir, menos você? Por quê? Por que você diz que não vem mais e de repente... Olha onde você está. Porque que tem gente que consegue sair da igreja, menos você, que quando você pensa em sair, o céu reage logo e Deus diz: você não. Você não.
Só você não entendeu que Deus não vai abrir mão de você. Só você não entendeu ainda que o que Deus tem com você não tem com mais ninguém. Só você não entendeu ainda que a decisão não é sua. Quantas vezes tu dissesse a ele: não, eu não quero. Não me usa desse jeito. Mas entenda, a decisão não é sua. No mundo espiritual, quem decide é Ele. Então Ele vai continuar te usando a si mesmo. Porque um dia disse Jesus: não fostes vós que escolhestes a mim. Jeremias capítulo de número 1, o Senhor chegou para um menino que pensava em ser sacerdote. E o Senhor disse: tu vais ser profeta. E ele disse: mas eu não sei falar. Esse é o problema, que a gente pensa que quem vai falar é a gente. Deus maravilhoso, e Deus, na insistência de Jeremias, Deus disse: deixa eu te dizer um negócio. Antes que tu te formasse no ventre, eu já te conheci, Jeremias. Isso é profundo, é sim, mas ele ainda foi mais fundo ainda quando disse: antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei. E o que Deus estava dizendo a ele: tu nasceu para isso, Jeremias. Deus está encontrando alguém no val nesta noite. E está dizendo: eu vou mudar o seu nome. Eu vou mudar as pessoas com quem tu andas. Eu vou mudar os caminhos que tu costuma frequentar. Eu vou tirar alguns de perto de você, para que você entenda o meu caminho e não o teu. Eu vou repreender a morte, tirar a angústia. Mas eu não consigo perdoar. Depois do val você consegue. Porque o anjo vai se encontrar e vai arrancar a amargura. E você vai liberar perdão. Mas, irmão, o ofendido aqui foi eu sei. Libera perdão a si mesmo. E por que eu tenho que fazer isso? Porque tu és nação santa.
povo adquirido, sacerdócio real. Eu não sei, eu vou terminar agora. Se você tem comunhão com essa pessoa que está do seu lado. Se tiver um pouquinho de comunhão com ele, com ela, estende as tuas mãos sobre o ombro dela, sobre o ombro dele. Se tiver um pouquinho mais de comunhão, traga para perto de você. Aperta ele aí, aperta ela aí. Não solta até tu ouvir um grito de glória. Não solta. Você não sabe como essa pessoa chegou aqui. Você não sabe como foi o dia, a semana. Você não sabe como está terminando a semana dele, a semana dela. Tu não sabe a luta, tu não sabe. Mas essa pessoa que está aí deixou de ir para o shopping, deixou de estar no almoço de família para passar o dia com Deus e veio dizendo: Deus, fala comigo, Senhor. Você pode entregar um abraço a ele aí, a ela, por gentileza? Pode. Você pode entregar um abraço a ele aí, pode entregar um abraço a ela. E diga para ela: ouve, tu és escolhida de Deus. Tu foste separada pelo Senhor. Tu foste escolhido desde o ventre. Tu foste santificado por Deus. Alguém disse: vai ser igual ao Pai. Jesus disse: vai nada. A cruz interrompe a maldição. Alguém disse: vai ser igual aos outros. Jesus disse: vai não. Eu vou santificar. Eu vou levantar. Eu vou fazer um instrumento na minha mão. Fica comigo, tecladista. Eu fiquei a meditar que Jesus está me vendo detalhe por detalhe. A minha vida, o meu falar, Ele está a contemplar. E se importa detalhe por detalhe. Oramara candore varas. Elevarás candore varas. Sente o abraço de Deus, confortando a tua alma, acalmando a tua mente, fazendo sossegar o teu coração. Descanse. Descanse. O mal não vai encostar na tua porta, porque este dia que tu passasses aqui, Jeová está dizendo, é dia de livramento. Ele
Ele está livrando alguém agora em cima de uma moto, na volante do carro. Ele está dizendo: eu coloco o meu anjo para guardar a tua casa, para guardar os teus filhos, para guardar a tua família. O mal rodeia, mas não encosta, porque aquele lugar está cercado pelos anjos do Senhor. Nesta tarde, recebe o livramento de Deus. Tem alguém que está assistindo, que está sendo renovado pelo Senhor. Tem alguém acompanhando, recebendo a palavra, está com o aparelho na mão, está chorando. Está sendo renovado pelos céus, renovado pela presença que está descendo, que passou o dia jorrando nesta casa. E sabe o que o Senhor manda dizer a esta casa? E eu vou encerrar. Aqui tem uma fonte aberta, que não será entulhada e nem fechada. Todos os que atravessarem o caminho desta igreja serão paralisados, serão mortos, serão confundidos, perderão o juízo. Alguém está querendo ganhar pela força, porque conhece fulano, conhece ciclano, porque tem acesso, mas a igreja tem acesso ao trono da graça, e Deus resolveu tomar providência. Se prepare, porque o Senhor visitará esse lado direito, Ele visitará esse lado esquerdo, Ele visitará aqui na frente, Ele visitará aqui atrás, Ele soprará o vento, e alguém vai entender que esta casa tem um dono. Porque ninguém mexe com o povo que Deus escolhe. E por isso ele escreve dizendo: envergonhados e confundidos serão todos os que se levantarem contra ti. Por um caminho eles virão contra ti, mas por 7 fugirá de ti. Tudo isso porque tu és nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, separados para levar o evangelho da cruz que Jesus ordenou a esta casa. Sejam tocados, abençoados, curados, renovados. Receba força, alegria, ânimo, vitória, resposta e providência. Providência e provisão o Senhor mandará para o teu celeiro. E você vai chegar aqui e vai testemunhar. Foi naquele dia que o Senhor falou aqui com a gente o dia todo, e Ele vai cumprir com esta palavra que falou e com as promessas que Ele já tem lhe feito, em o nome poderoso de Jesus. Se prepare, porque você vai fazer festa.
haverá culto de ação de graça, celebração ao Senhor. Porque este feriado é o dia em que o céu mais trabalha. Neste dia, porque enquanto as repartições estão fechadas, o céu está aberto e Jeová está inquietando até quem está de recesso e está dizendo: assina, entrega, passa para a mão dele, entrega aqui o direito que é dela, porque passou o dia todinho lá de joelhos falando comigo e eu resolvi atender. A requisição está sendo liberada, então recebe na tarde deste dia a provisão e a providência. Eu não sei se o que você precisa cabe na palma da sua mão, ou se você vai ter que juntar as duas, ou se vai precisar abrir os braços, eu não sei, mas na tarde deste dia recebe a provisão e a providência, porque o Senhor está determinando para a sua vida, em o nome de Jesus, e que Deus nos abençoe. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. O Senhor conversou com a gente o dia todo hoje. Deus chamou a nossa atenção acerca da nossa responsabilidade para cumprimento do nosso papel cristão. Aleluia, para que nos respeitarmos à altura do nosso